Bom dia, igreja. Meu nome é Rejane. Essa EBD está sendo transmitida aqui da Igreja Batista Memorial em Petrópolis, como diz o meu pastor querido, a melhor família de Petrópolis. Hoje é domingo, dia 6 de setembro, né? Véspera do feriado da nossa independência. O estudo hoje, ele fala de frutos da tribulação. O autor desse estudo é o pastor Felipe Pinto Lima, né? E o nosso texto base está lá no livro de Romanos 5, do versículo 3 ao 5, né? É o que o apóstolo Paulo aqui, ele nos fala do que a tribulação ela produz em nós. Então, gostaria de orar nessa hora, que todos fechem os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai bendito, Pai amado, nós estamos na Tua santa presença, Senhor, para Te agradecer por mais um dia. Que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, que esse estudo fale aos nossos corações, que possamos aprender, Pai, e aplicá-lo na nossa vida, no nosso dia a dia. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor abençoe a nossa membresia. Aqueles, Pai, que não puderam estar aqui, que o Senhor esteja abençoando, guardando e protegendo. Fica conosco no decorrer desse estudo, no decorrer deste domingo, e que o Senhor, Pai, possa estar sempre à frente, meu Deus, das nossas decisões, Pai. Nos abençoa, nos guarda, nos proteja, tudo que nós te suplicamos e agradecemos no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir que alguém abrisse aí, alguém que está com a sua Bíblia, que abrisse aí no texto base de Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5, né? Gostaria que alguém pudesse ler, mas que fizesse essa leitura em voz alta, porque como está sendo gravado, quem vai ler não está aqui à frente, para que quem estiver assistindo em casa, nos acompanhando, possa também ouvir a leitura. Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isso, mas também gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Obrigada, Denise. O autor da lição, o Felipe, ele começa a lição, ele nos faz 3 perguntas, né? Por que experimentamos a tribulação? Qual deve ser a nossa postura frente à tribulação? E se é possível aprendermos alguma coisa com a tribulação? Então a gente começa respondendo aqui a primeira pergunta. Por que nós experimentamos a tribulação? Porque ela faz parte da vida, né? O autor aqui da lição, num dado momento, ele usa uma fala de Benjamin Franklin, né? Que foi ele esteve à frente da Revolução dos Estados Unidos, né, para que eles pudessem alcançar a independência. Então, Benjamin Franklin, ele fala, né, que a tribulação que viver, ele fala que viver é experimentar um problema atrás do outro. E isso é verdade, né? A nossa vida, ela não é fácil, né? A nossa vida aqui, ela é marcada. Eu sou uma pessoa marcada por tribulações. Se eu começar a falar aqui por tudo que eu já passei, né? E da livro e da história, porque a tribulação, o sofrimento, né? O viver neste mundo, ele faz parte, né, do nosso viver. Agora, ele também faz respondendo a primeira pergunta, porque experimentamos, não tem um porquê. A vida, a nossa vivência, ela traz tribulações, ela traz problemas, seja no trabalho, seja na saúde, seja na família. Então, enquanto nós estivermos aqui, a gente vai passar pelos problemas, pelas dificuldades, pela tribulação. Mas aí ele faz aqui uma outra pergunta, né?
qual é a nossa postura frente a elas, né? Como cristãos aqui, qual será a nossa postura, né? E se é possível aprender alguma coisa. A nossa postura, né? E quando eu falo aqui, né? Quem sou eu aqui para ensinar alguma coisa, né? Eu sou a que mais tem que aprender. Mas dentro dos problemas, das tribulações que eu já passei, a postura primeiramente é descansar em Deus, é entregar o problema para Ele, né? Frente à tribulação é entregar, né? É aquela oração de entrega, porque nós não somos nada sem Deus, nós não podemos nada sem Deus. Então a nossa postura frente à tribulação é essa, né? É entregar o problema, tentar identificar a causa do problema e tentar sanar o problema sob a orientação de Deus, né? Algo que a gente entrega na mão dele e com as estratégias que ele vai nos dando à medida da nossa intimidade com Deus, porque para você passar por uma tribulação e para você colher os frutos da tribulação que foi lido aí em Romanos 5, você precisa estar bem conectado com Deus, através do estudo da sua palavra e através da oração, porque somente Deus é que pode nos ajudar. E o autor aqui, ele narra, né, um problema pessoal que ele teve, né? A esposa aqui do Filipe, ela teve um câncer, né? Ele diz aqui que eles estavam casados, que ele tinha uma filhinha e que a esposa dele começou a sentir-se mal, aí foi ao médico, depois de muitos exames chegou-se à conclusão que ela estava com um câncer muito agressivo, né? E ele narra aqui também que o médico tirou a esperança deles de terem mais filhos, porque eles já estavam planejando um segundo filho, mas veio esse câncer e ali estava matando, né? Esse câncer estava matando ali a esperança deles terem um segundo filho. Então ele está falando aqui que eles moravam distante, né, da clínica onde ela fazia o tratamento. Então ele narra ali também as dificuldades, que a medicação, que essa distância, que essa viagem para ela era muito difícil, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas dependendo da quimioterapia, ela é muito agressiva mesmo, a pessoa tem enjoo, a pessoa não consegue comer, a pessoa não consegue sequer ficar de pé, ela traz uma fraqueza muito grande, né? Então ele narra aqui a tribulação que eles passaram, mas no final da lição ele narra o desfecho, né, dessa tribulação, dos frutos que eles colheram, né? Então ele narra aqui que ela foi curada, né, do câncer, né? Eles perseveraram muito na oração e Deus os abençoou, né? Quando o médico falou que ela não podia mais ter filho, ela foi abençoada com um filho, né, com um menino. Ele já tinha uma menina, então veio um menino. E pela narrativa aqui ele fala, né, o esperto Caleb, ou seja, teve uma criança saudável, esperta, né? Mas isso é fruto de quê? Da fé, né? Porque a tribulação, como diz a lição, ela tem que produzir frutos em nós, né? Então, o primeiro fruto que a tribulação para o cristão ela tem que produzir é força, né? Ela precisa produzir fé, você precisa ter fé, mas ela também precisa produzir o quê? Força para você passar por aquilo. Ela também precisa produzir aprendizado, né? Ou seja, se você conseguir identificar o porquê daquela tribulação que você está passando, às vezes por um erro que a gente comete, né? Às vezes a gente erra sem querer errar. Então a gente tem que tentar identificar o problema e tentar sanar. Não pela nossa força, não pela nossa própria decisão, mas sim pela força que vem de Deus, pela sabedoria que vem de Deus, pelo discernimento que vem de Deus e pela prudência, né? Porque, como o apóstolo Paulo diz, a tribulação, ela produz perseverança, né? E a perseverança, o autor diz aqui que ela é uma das mais estimadas virtudes, né? A perseverança ela que te move a enfrentar o problema. A perseverança ela que te move até mesmo a viver. Você precisa insistir e persistir, né?
diante de Deus para que esse problema, para que essa tribulação passe, né? E a perseverança, né? A virtude, que a perseverança, como ela é uma das mais estimadas virtudes, ela tem que produzir em nós o quê? Um fortalecimento muito grande, né? Ela tem que produzir em nós frutos para que as pessoas possam ver Deus em nós, né? Às vezes a pessoa está com um problema tão grande, mas tão grande, e aqueles que não conhecem a Cristo, que estão ao nosso redor, eles questionam, puxa vida, como aquela pessoa passa por isso, né? Como aquela pessoa tem força, como aquela pessoa tem fé, né? Eu muitas vezes, né, isso eu estou dando um exemplo, muitas vezes eu cheguei aqui na igreja com dores terríveis, terríveis, mas conseguindo sorrir, conseguindo conversar, conseguindo nada transparecer, mas isso não é uma coisa que vem de mim. Muitas vezes eu vinha pelo caminho agradecendo a Deus, porque eu estava conseguindo andar, embora sofrendo com aquelas dores, sofrendo com a dificuldade de colocar uma roupa, sofrendo com a dificuldade de cada passo sentir dor, né? Mas agradecendo por quê? Porque Cristo que vive em mim me dá esse suporte, né? E é uma coisa que eu tenho por hábito falar, o Cristo que vive em mim é quem me dá suporte. E é esse Cristo que vive em nós é que nós precisamos mostrar, né? Não que a tribulação, ela tem que fazer de nós pessoas masoquistas, né? Até porque tem gente que gosta de sofrer, por incrível que pareça, eu conheço gente que gosta de sofrer. Eu conheço pessoas que gostam de vestir ali o papel de vítima, né? E não é isso que o apóstolo Paulo fala. Inclusive ele fala aqui que naquela época, Roma era um lugar difícil de viver, porque Roma era um lugar insalubre, né? Roma era um lugar que as pessoas jogavam dejetos pela janela, né? Você já pensou, era um lugar sujo. Vocês pensam, mas se essa pandemia de hoje fosse naquela época, né? Quantas vidas iam ser ceifadas ali, porque já imagina você andando na rua, as pessoas jogando dejetos, né? Você caminhar no meio daquela sujeira. Era uma violência muito grande, né? Naquela época não existia policiamento, então era uma violência exacerbada, né? Então, como era difícil. Então, e Paulo, quando ele escreveu ali aos cristãos de Roma, ele escreveu para que eles perseverassem, para que eles tivessem força por causa daquele lugar, por causa daquela perseguição, né? Eles sofriam, o cristão ali, ele sofria perseguição por parte dos judeus, ele sofria perseguição por parte do governo de Roma, e Paulo ali aconselhava, né? Que eles perseverassem na tribulação com força, com fé, com sabedoria, com discernimento, com prudência, né? Que eles ali não se tornassem vítimas, não se fizessem ali de coitados, mas que aquela tribulação ali produzisse neles uma força tamanha para que todos aqueles ali que não conhecessem a Cristo vissem, né? Vissem os frutos da tribulação, né? E a tribulação, ela é algo, como ela é algo inevitável na nossa vida, e ela produz uma coisa também, né? Além dela produzir, ela avivar a nossa fé, ela produzir força, ela produz paciência, né? Porque a gente tem que ter paciência, né? Tem tribulações que ela duram anos na vida de uma pessoa, né? Ela fica, parece que a pessoa está com problema, parece que aquilo fica, parece que aquilo não vai passar nunca. Mas a gente vai vendo a vida daquela pessoa e a gente vai entendendo que aquilo só é possível, muitas das vezes, porque Deus está à frente, né? Porque Deus, quando a gente faz uma entrega, quando a gente tem uma submissão total a Deus, aquilo torna-se mais leve, né? O autor aqui, ele faz uma comparação da perseverança com a vértebra da nossa coluna. Ele faz uma comparação com essa primeira vértebra aqui que a gente tem. Ela é pequenininha, né? Mas ela suporta o peso da nossa cabeça. A nossa cabeça, ela paradinha aqui, ela tem um peso de 4, 5 quilos. Mas quando a gente movimenta, né, para um lado, para o outro, para frente e para trás, o peso dela pode chegar a 27 quilos. E a nossa vértebra, em condições normais, ela suporta. Então, o que ele quer dizer? Que para o cristão,
é possível suportar a tribulação quando Deus está à frente, né? O próprio Cristo, ele experimentou a tribulação, né? O nosso Senhor experimentou isso, a tribulação. E a gente vai vendo, né, na Bíblia, o personagem Jó, né? Como Jó foi afligido, né? Como ele sofreu, né? E a gente vai vendo lá em Daniel a tribulação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles caíram dentro de uma fornalha, mas não caiu um fio do nosso cabelo sem a permissão do nosso Deus, né? E ele compara aqui também na lição que quando você está na tribulação, ele compara com ourives, né? Que é aquela pessoa que trabalha com metais preciosos, com o ouro, com a prata. Para se purificar o ouro, tem que passar ele no fogo, tem que derreter para tirar a impureza, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que a tribulação, muitas das vezes, ela nos torna puro, né? Por que ela nos torna puro? Porque a tribulação, ela nos aproxima de Deus, né? Quando você está com um problema muito grande, a tendência para o crente é se aproximar de Deus, porque Deus, ele é nosso Pai, né? Em quem a gente vai buscar socorro, né? Uma criança, quando ela cai, uma criança, quando ela está com um problema, em quem que ela vai buscar socorro, né? No pai, na mãe, naquele que pode ajudá-la a resolver. Então, a mesma coisa é a gente, né? Quando a gente está dentro de uma tribulação, de um problema muito grande, a gente corre para quê? Para os braços do Pai, né? E aqui ele também faz referência a uma música, né, do grupo Logos, né, que num determinado momento a letra da música fala, né? Eu quero ser provado e aprovado. Quando a gente passa pela tribulação e aquilo passa, que a gente olha para trás e ufa, passou, você sente aquela alegria de uma aprovação, né? Quando a gente estuda, né? A gente está numa sala de aula, principalmente quando é uma matéria muito difícil, e a gente estuda e a gente passa, qual é aquela sensação de alívio, né? Puxa, fui aprovado, né? Passei, né? Acabou, né? Você colheu o fruto, né, do seu esforço. Então, o fruto da tribulação, ele tem que produzir isso em nós, né? Essa alegria de ter passado, de ter acabado. Mas a gente não passa nessa vida com uma tribulação só, né? De repente a gente está com um problema tão grande, aquilo passa, mas a gente tem que tirar um aprendizado tal, a gente tem que ter uma confiança tal, que na próxima tribulação você vai estar fortalecido. Você passou por um problema tão grande, que Deus te ajudou, e você tem que estar fortalecido, porque quem vai te ajudar, quem vai te guiar é o próprio Deus, né? Então, que ela produza essa perseverança em nós, que ela produza essa esperança em nós, e que ela produza em nós, a tribulação, a alegria da provação, né? Então, pastor, me corrija aí se eu estiver errado, mas quando a gente ora a Deus para ter paciência não é uma coisa que ela vem na oração. A paciência, ela vem frente a um problema, né? Frente a uma tribulação, frente a algum colega de trabalho ali que te persegue, frente a um vizinho que te perturba ali com barulho, né, com uma vivência que incomoda, né? Então, aí você tem que ter paciência para lidar, né? Porque se você tem a paciência, você tem a postura de Jó, né? Eu tenho Jó como uma pessoa muito sábia, né? Porque quando ele estava sendo acusado ali pelos amigos, ele estava tendo uma postura muito sábia. Deus deu, Deus levou, bendito o nome do Senhor. E Paulo, ele fala nisso, né? Para a gente se gloriar, né, na tribulação. Mas aquilo que eu falei ainda há pouco, se gloriar não tomando uma postura de sofredor, né, de vítima. Por que aconteceu isso comigo? Eu não faço nada para ninguém. Às vezes a tendência é essa, né, da gente se colocar no papel de sofredor, de vítima, de injustiçado. Mas se você está aqui nesse mundo, não tem jeito. A aflição, ela vem. Para o crente, para o não crente, ela vem. O que vai diferenciar
ela na sua vida é a tua postura diante dela. Se você vai se vitimizar, se você vai reclamar, se você vai chorar, né? Então, você tem que partir aí para a luta. A luta que eu digo é, primeiro, entrega o problema na mão de quem pode resolver. Você não pode nada sem Deus, não adianta, né? Não seja sábio a teus próprios olhos, você não pode nada. Se você não colocar para Deus, se você não colocar esse problema diante de Deus, não adianta, só piora. É Deus quem vai te dar sabedoria, é Deus que vai te dar estratégia, é Deus que vai te mostrar a causa, é Deus que muitas vezes vai te mostrar ali a solução que depende mesmo de você, de uma palavra sua, de uma postura sua, é Deus. Então, não se vitimize, porque não adianta, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com a pessoa quando ela se coloca no papel de vítima. A minha postura, a minha personalidade é de luta. É de luta, né? Inclusive, o pastor permitiu, eu vou dar um testemunho. É de luta. A vida é luta. Você tem que ir para cima, com Deus à frente. Não coloque a roupa de vítima, coloque a roupa da perseverança, que é o que a tribulação ela tem que produzir em você o quê? Perseverança, ela tem que produzir fé, né? Ela tem que produzir paciência. Ela tem que te preparar para aquilo que vem à frente, né? A própria Bíblia fala da grande tribulação. Então, você já pensou na grande tribulação a sua postura? Porque pastor, me corrija aí, na grande tribulação, o crente, ele vai ser, para o que vai ainda vir, que está em Apocalipse, a postura do crente vai ter que ser aquela postura, você é crente ou você não é. Porque na grande tribulação são decisões. Você vai aceitar a marca do anticristo? Você está disposto a morrer por Cristo? Né? Então são decisões que só vai tomar aquele que estiver firme, né? Como hoje, a gente vê aí nos campos missionários, muito missionário, né? Você vê o Estado Islâmico aí há 4 anos atrás, que estava decapitando as pessoas. Eu não sei se os irmãos viram, foi um vídeo que eu vi que eu orei muito antes de ver. Eles pegaram um monte de cristão, botaram ali na frente ali do rio, né? E decapitaram. E assim, o que a gente via naquele vídeo eram as pessoas ali orando, porque não negaram a fé. Preferiram morrer, né? E a gente pensa, puxa vida, se eu morrer decapitado, que coisa horrível, né? Domingo passado a gente falou do medo, né? A pessoa aquele sentimento de medo, mas preferiram morrer a se dobrar a um regime ditatorial, a um regime que Deus não está presente, né? Então eles preferiram morrer. Então assim, a gente tem que estar preparado para isso na tribulação, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu fui fazer aquela cirurgia, eu estava com uma adaga na cabeça, mas assim, é uma tribulação que eu passei. Passei chorando, sim. Não vou dizer para vocês que foi passando, chorei. Mas chorei ajoelhada aos pés de Cristo, porque só Ele poderia me dar força para levantar cada dia e seguir minha vida. Só Ele me deu força para me recuperar, como só Ele tem me dado força para as sequelas que vieram. E se eu estou aqui hoje é por obra e graça dEle. Muitas vezes não é fácil, mas estou aqui por obra e graça dEle. Sou merecedora? Não. Vestir postura de vítima? Jamais. Eu tenho um Deus, eu tenho um Cristo que vive em mim, então eu tenho força, né? O meu Deus experimentou isso. E o próprio Jesus, ele nos ensina, né? Que no mundo tereis aflições. Mas o que ele fala? Tende bom ânimo, né? Tenha fé. E aí eu vou adiante, tenha sabedoria para enfrentar. Às vezes, a gente também não precisa passar por nada sozinho, né? Além de ter um Deus, a gente tem uma igreja acolhedora. Então a gente pode aqui dividir os nossos problemas, né? Para que as pessoas orem, intercedam por nós. Eu digo, se eu estou de pé aqui hoje é porque tem gente intercedendo por mim, né? Porque Deus me dá a mão e assim, eu seguro na mão dele e vamos embora, meu barco vai, né? Então aqui que a lição ela nos ensine isso, né? Ela nos ensine que a tribulação não tem como ser evitada, ela vem, mas que a tua postura diante dela seja de fé em Deus, que você avive aí a sua fé, que você tenha esperança de dias melhores, porque eles vêm, né? A tribulação, ela pode demorar, mas ela passa. Tem um ditado que diz aí, né? Não há bem que sempre dure.
não há mal que nunca se acabe. Ela acaba, ela passa. Tem uma música que diz, né, vai passar, né, vai passar, passa. Mas passe com Cristo. Não passe sozinho. Não vista a sua roupa de vítima. Vista o seu escudo da fé, a armadura, né? E que Cristo, que é o autor e consumador da sua fé, esteja sempre com você, tá? E colha frutos e que desses frutos dê aí o seu testemunho, né? Se alegre, o apóstolo Paulo ele diz, né? Alegrai-vos, né? Na tribulação. Alegrai-vos porque você tem um Deus que já deu o filho dele para morrer por você, para vencer por você. Aquilo, eu sempre digo para as pessoas, o autor ele narra aqui na lição. Deus ele já fez tudo que ele podia fazer por nós, ele já fez, que foi dar o filho dele para morrer por nós, né? O resto é com a gente. Quando eu digo o resto, né? A vida é a nossa escolha. Se a gente vai fazer uma caminhada aqui com ele, não é fácil, mas é possível vencer as tribulações somente com ele. Então, aquilo que Jesus fala, porque ele experimentou a tribulação, é ter aflição, mas tem de bom ânimo porque passa, né? O que Jesus falou ali? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a vontade de Deus. E que na tribulação, que a gente apresente a Deus a nossa vontade, mas que se sobressaia a vontade dele, né? Sobre a nossa vida, sobre o nosso problema. E que Deus nos abençoe e que aqui para quem chegou depois, o desfecho aqui da revista, né? Que ele narra ali o problema dele, do câncer da mulher dele, ela venceu o câncer, né? E ela teve o segundo filho ali que eles tanto queriam, né? E que Deus possa nos abençoar, que a tribulação ou as tribulações da vida possa produzir bons frutos em nós e que possamos estar sempre confiantes, né? Que Deus ele tem solução para tudo. E que Deus nos abençoe e nos proteja. Vou pedir ao pastor que ore, encerrando a nossa EBD. E você aí que está em casa, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, faça isso agora. Decida-se a viver ao lado dele, porque só ele pode te fortalecer. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, sabemos, ó Pai, que problemas, lutas, tribulações, nós as enfrentamos todos os dias. Mas que o Senhor possa dar-nos fé, mediante a perseverança, a esperança de que o Senhor está conosco, está ao nosso lado, está nos sustentando, e que o Senhor também vai dar o escape, a resposta certa para que possamos ser aprovados no final de tudo isso. Dá-nos assim, Senhor Deus, um coração temente, com todo o tremor diante da Tua palavra, diante do Teu altar, diante da Tua face. Nossa Pai, também com confiança, podemos andar e esperar, Pai, que o Senhor vai estar trabalhando e nos concedendo e fazendo o melhor para cada um de nós. Abençoe a tua filha, irmã Regiane, abençoe a Igreja Memorial, abençoe essa família espiritual, para que possamos a cada dia estar, Pai, sempre disponível, mas acima de tudo, Pai, um compromisso diante do Teu altar com o Teu nome. Então, ministra o nosso coração, continue a falar e em tudo nós te agradecemos e glorificamos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém.